Seria lamentável se, após essas palestras, levássemos daqui meras ideias, conceitos ou conclusões. Porque, conforme tenho salientado, ideias, conceitos e conclusões não podem alterar na essência a mente humana. Embora política, economia social e comercialmente as coisas estejam mudando rapidamente, a rapidez dessas mudanças é mais significativa do que as próprias mudanças. O de que necessitamos é uma tremenda revolução psicológica. Entretanto, aparentemente, não podemos acompanhar psicologicamente as céleres modificações exteriores. Individualmente, continuamos envolvidos com conflitos, como já o estamos há séculos. Para se descobrir o que é verdadeiro, devem ser postas de parte todas as conclusões, todas as formas de comparação e condenação. E isso nos afigura dificílimo, porque somos educados, condicionados para condenar e justificar. Quando temos um problema, tentamos achar uma solução, em vez de tratarmos de compreender o próprio problema, pois a solução está contida no problema, e não fora dele. Para a maioria de nós, mudança consiste apenas em troca de padrão. E se considerar isso, verá que troca de padrão constitui uma verdadeira transformação. Toda mudança operada na esfera do tempo é o mesmo movimento modificado e continuado. Eu não estou falando sobre mudança de padrão, porém, a respeito de uma profunda revolução psicológica. E isso significa se libertar completamente da estrutura psicológica da sociedade. Mudança que se opera dentro do padrão social é um movimento do conhecido para o conhecido. Não acha? Sou isso e quero me tornar aquilo que é o meu ideal, e assim luto para mudar. Mas o ideal é uma projeção do conhecido, e o cultivo do ideal continua a não ser mudança nenhuma. A revolução implica, por certo, um percebimento total de toda a estrutura psicológica do eu, consciente e inconsciente, e que se esteja totalmente livre dessa estrutura, sem pensar em se tornar outra coisa. Quer estejamos cônscios dela, quer não, a maioria de nós estabeleceu um padrão de pensamento e atividade, um modo de vida padronizado. No esforço para operarmos uma mudança em nossa vida, aceitamos, consciente ou inconsciente, um certo padrão e pensamos ter mudado. Mas, na realidade, não houve mudança nenhuma. Como tenho salientado, se não há compreensão do inconsciente, toda mudança psicológica é um simples ajustamento a um padrão estabelecido pelo inconsciente. E a crise atual, não apenas a crise externa, mas também a crise existente na consciência, exige uma revolução. Não me refiro à revolução social ou econômica, que é muito superficial, porém à revolução no inconsciente, a completa libertação da estrutura psicológica da sociedade, um total abandono da ambição, da inveja, da avidez, do desejo de poder, posição e prestígio e etc. Essa é a única revolução. Portanto, sem ela, nada de novo pode existir. Sem ela, ficamos apenas acalentando ideias, conceitos, e, portanto, há sempre sofrimento. Só tem fim o sofrimento com essa revolução total. E a questão é, como operar essa mudança interior, essa revolução total? Se fazemos um esforço deliberado, consciente para nos modificar, geramos conflito e luta. E a mudança nascida de conflito e luta só pode produzir mais sofrimento. E é possível promover uma revolução na psique sem esforço consciente? Eu tenho explicado cuidadosamente que o inconsciente é o depósito do passado. No inconsciente
Estão armazenadas não só as experiências do indivíduo, mas também as da raça. Ele é o próprio repositório de toda a luta do homem no decurso das idades. Sua busca de Deus, sua rejeição de Deus, sua adoração do Estado, sua identificação com a nação, com uma ideia e etc. A totalidade de tudo isso é o passado. É o fundo inconsciente de cada um de nós, em conformidade com o qual reagimos. Podemos tentar compreender o inconsciente por meio de exame e análise, mas isso é óbvio, não produzirá revolução. Você pode modificar e reformar, mas sua reforma tornará necessária uma nova reforma. E isso não é revolução, não é a completa libertação do passado. Se necessita de uma mente jovem, nova e purificada. E essa mente só pode existir quando nos libertamos psicologicamente do passado. Mas como poderá operar-se essa revolução sem esforço, sem procurar fazer algo nesse sentido? Todo esforço ou luta que visa a transformação envolve contradição. E a contradição acentua o conflito já existente. Portanto, não há transformação. Só se pode perceber o que é novo num estado de purificação. Isso é, quando o passado deixou de ter qualquer significação psicológica. A inocência, como deve saber, é uma das exigências da sociedade moderna, mas essa exigência é ainda muito superficial. Para as pessoas que têm passado por muitos sofrimentos, que se veem oprimidas pelo sentimento de culpa, pela ansiedade, pelo medo, para essas pessoas a inocência é uma coisa muito importante. Mas a inocência de que falam é o oposto da complexidade, o oposto do sofrimento, da angústia, da luta e da confusão. A verdadeira inocência, como o amor, não é um oposto. O amor não é o oposto do ódio. Só nasce o amor quando o ódio, em todas as suas formas, desapareceu. Do mesmo modo, a mente deve ser inocente, embora tenha passado por todas as formas de experiência. Para que a mente realize esse estado de inocência, devem terminar as acumulações de experiência, as quais são ainda o passado e ainda fazem parte do fundo inconsciente. E como será isso possível? Dizem as pessoas religiosas que devemos recorrer a Deus, nos pormos num estado de receptividade para a graça de Deus. E há práticas religiosas de toda espécie, que servem para persuadir, influenciar ou controlar a mente humana, a fim de torná-la capaz de alcançar, de uma ou de outra maneira, aquela inocência. Há também os que, com o uso de drogas diversas, procuram experimentar um estado exaltado de sensibilidade perceptiva, um maravilhoso estado de bem-aventurança. Mas a inocência não pode ser produzida com o uso de nenhuma droga, de nenhum método de yoga, nenhuma crença ou rejeição de crença, ou pelo aguardar a graça de Deus. Tudo isso implica esforço, busca, ânsia de fugir ao fato, o que é. E a inocência só pode vir à existência com a total libertação do conhecido. Isso é, com morrer para o conhecido, morrer para o passado, para as lembranças agradáveis, para todas as coisas que temos acalentado, formado, acumulado e que constituem nosso caráter. Infelizmente, a maioria de nós não deseja morrer para nada, principalmente para aquilo que nos dá prazer, para as lembranças de coisas que temos experimentados e a que ficamos apegados. Preferimos encontrar refúgio e viver numa ilusão, mas precisamos morrer para o conhecido, a fim de que se torne existente a inocência.
Isso não é uma mera declaração verbal ou conclusão. É necessário morrermos realmente para o conhecido, para o passado. Mas não podemos morrer para o conhecido se temos um motivo para morrer, pois todo motivo está enraizado no tempo, no pensamento. E o pensamento é a reação do fundo, da consciência, o qual é o conhecido.